Ainda não. Agora foi. Isso, então agora está gravando, beleza? Né? Vocês estão... boa noite, pessoal. Nosso quinto encontro de astronomia para apressados, né? Para que a gente... na realidade, uma das ideias desse mini curso é que depois desses 8 encontros a gente saia com mais dúvidas do que entrou, né? Se ao final desses encontros você ficar com várias dúvidas, o meu objetivo foi alcançado, que é incutir dúvidas, perguntas. Existem inúmeras perguntas que a gente quer fazer para o universo e a gente pergunta, ele responde, só que a gente não entende a linguagem que o universo nos responde, né? Hoje, nós vamos usar um software chamado Stellarium, né? Escreve igual escreve em latim. O Adriano, o Giovana, põe o link aí de onde você pode pegar no chat, onde pode pegar o Stellarium para que todos possam ter no seu computador. O Stellarium também você pode abaixar via celular, né? E que é possível, então, você identificar as estrelas no céu. Existem outros softwares nos celulares, que são até, para o celular é mais interessante, né? Depois a gente fala deles também, que é você aponta para o céu e você consegue identificar quais são as estrelas que estão no céu. Vocês estão olhando aí para o céu agora, né? É uma simulação do céu agora aqui em Sobradinho, em Brasília, né? Como tudo. Nós estamos olhando para o sul, né? Para o ponto cardial sul, né? Então nós vamos ver essas árvores, é uma simulação do software. Eu vou apresentar o software para vocês, que é esse Stellarium, tá? Vocês veem que à esquerda, deitado, está o Cruzeiro do Sul. Vocês conseguem ver a seta do meu celular, do meu mouse aqui, não consegue? Né? Sim. Então, você vê essas estrelas aqui, a Chernar mais ao sudoeste. Essa aqui é Canopus, né? Não, cadê Canopus? Canopus está ali em cima. Opa, Canopus estava mais em cima, né? Você vê que eu sei que é mais ou menos onde está a criatura, mas eu não tinha identificado. Canopus, que é uma das estrelas mais brilhantes no céu, tá? E aqui nós vemos, e quando a gente clica na estrela, o Stellarium nos dá inúmeras informações sobre essa estrela, né? Então ela chama Canopus, né? Ela é a Alfa, é a estrela mais brilhante de Carina, que é a constelação de Carina. Ela tem uma magnitude menos 0,65, essa magnitude, quanto menor e quanto mais negativa, mais brilhante é a estrela. Então, a estrela zero, de magnitude zero, é a estrela Vega, que é uma das estrelas mais brilhantes. Quando está negativa, ela é uma estrela realmente muito brilhante no céu. A gente consegue ver até magnitudes na ordem de... assim, no céu de Brasília é de 4, 5. Num céu escuro, numa fazenda, a gente consegue ver até magnitude 6. É superior a isso só com o uso de telescópio, né? E ele dá também características dessa estrela, né? Qual é o tipo espectral, qual é a distância, que está 309 anos-luz de distância da gente. Isso quer dizer que nós estamos olhando para essa estrela, a luz dela é de 309 anos atrás, né? O Brasil era colônia ainda nessa época, e é a luz que chega. Toda vez que a gente olha para uma estrela, nós estamos olhando para o passado dela, nunca o presente, porque a luz leva um certo tempo para chegar até nós, demanda tempo, né? E aqui, essa altura e azimuth aqui, é o ângulo que ele faz com o horizonte. Ó. 182 graus, 0 graus é o norte, 182 está quase voltado para o sul, numa altura, aqui a azimuth é o ângulo que ele faz no horizonte, e a altura é o ângulo que ele faz de acordo com o horizonte indo para o meio do céu, 52 graus. Então ela está bem elevada no céu, né? Olha essa aqui, ó. Essa aqui, essas 5 aqui, é o Cruzeiro do Sul. Tá? Você vê que o Cruzeiro do Sul não está no sul,
mas ele aponta o polo sul celeste. Se você pegar o cruzeiro e pegar esse tamanho da cruz aqui, fizer 1, 2, 3, 4,5, dá o polo sul celeste. Aqui está o polo sul celeste. Esse ângulo em relação ao horizonte é a latitude local de Brasília, 15 graus mais ou menos. Se fosse lá no Rio de Janeiro, ela estaria um pouco mais alta aqui. Em Porto Alegre, um pouco mais alto, 30 graus. Né? Se fosse no Uruguai ou no sul da Argentina, esse mesmo Cruzeiro do Sul estaria nessa posição, deitado, mas cá em cima, porque o Polo Sul Celeste estaria cá em cima. O que é o Polo Sul Celeste? Né? É você pega o Polo Sul da Terra e o Polo Norte e lança ele até a esfera celeste, uma esfera imaginária que fica envolvendo a Terra, e ali é o Polo Sul Celeste. Tá? Eu vou ligar aqui embaixo, ele possibilita a você ligar isso. Não é esse, desculpa, esse aqui. Ó. Você vê que é o Polo Sul Celeste. Todas as estrelas vão girar em torno. Essas linhas são linhas imaginárias. Quem já entrou dentro da cúpula do planetário já deve ter percebido essas linhas lá dentro. São linhas imaginárias que a gente utiliza para a gente identificar a posição das estrelas, relativa das estrelas. Igual quando você tem latitude e longitude no planeta Terra, você identificar a posição, quantos graus que ele está com relação à linha do Equador, quantos graus que está com relação à linha do meridiano, você também tem isso. Né? Essas linhas redondas aqui assim, ó, elas funcionam como latitude, aqui seria a latitude de 90 graus negativos ou 90 graus em relação ao Equador celeste, né? E essas linhas que saem do polo e vai em direção ao outro polo, que é o polo norte, né? São os meridianos. A gente chama aqui de ascensão reta. Tá? E você vê que o Cruzeiro do Sul ele aponta para o polo sul celeste. Por isso que é claro que no céu nunca vai ter essas linhas, né? Você imagina as linhas. Mas se você olhar para o Cruzeiro do Sul e pegar 1, 2, 3, 4,5, você está apontando para o Polo Sul Celeste. Tá? E aqui em cima, no caso do estelário, você pode ligar as constelações. Eu vou ligar as constelações. Justamente, olha aqui, ó. Aqui é o Cruzeiro do Sul. Aqui em volta do Cruzeiro do Sul tem a constelação de Centauro, né? Aqui a constelação do Pavão, aqui a constelação do Lagarto, aqui do Navio, né? Da quilha do navio. Esse navio é o navio do Jasão, na mitologia grega. O Jasão é aquele que vai em busca do... como é que é aquele negócio de ouro lá? O velocínio de ouro, né? O velocínio de ouro. E muitas das... nós vamos ver que muitas das constelações, principalmente do hemisfério norte e da linha zodiacal, tem a ver com a mitologia grega romana. Né? E você vê que algumas constelações, por exemplo, constelação do relógio, vamos pôr o nome dessas constelações aqui, eu posso pôr o nome por aqui. Ó. Olha lá, do relógio, do pintor, do cinzel, da fornalha, da meseta, né? Da mosca, da bússola, né? Máquina pneumática. Eu falo assim, nossa, de onde que eles tiraram esses nomes? Por quê? Porque essas constelações elas foram nomeadas após as grandes navegações, quando os navegadores europeus começaram a ir para o hemisfério sul, através das navegações, e eles começaram a observar estrelas que eles não observavam antes. Isso é uma prova, né, de que a Terra é redonda, é esférica, ela não é plana. Porque se ela fosse plana, todas as estrelas teriam que ser possíveis de ser vistas de qualquer canto da Terra. Como ela é esférica, é o modelo mais adequado, você explica por que algumas estrelas você vê no hemisfério sul e não vê no hemisfério norte, porque a própria Terra não deixa, porque ela é esférica. Né? Então eles começaram dada a mitologia da época, né? Após
principalmente após as grandes navegações. A bússola era importante, fazia parte da mitologia das navegações, a bússola, o relógio, a máquina pneumática. Então eles começaram a dar nomes de coisas daquela realidade. Nós vamos ver que em outras culturas, né, os animais que eles veem no céu, a mitologia que eles veem, é de acordo com a sua própria concepção. Nós vamos ver aqui também, espero que a gente consiga ver hoje no estelário aqui, para mostrar para vocês essas várias características. Então, esse estelário, com essas coisas aqui de baixo, é possível você, então, escolher, ligar o nome das constelações ou ligar e desligar o nome das constelações. Ligar ou desligar o desenho das constelações. Ou ligar e desligar linhas que ligam essas constelações. Você vê que o Cruzeiro do Sul está aqui ligado, assim. E com o mouse eu posso caminhar no horizonte, ou pelas setinhas. Eu estou aqui para o sul e vou agora indo para o leste. Aqui, agora eu estou olhando para o leste. Eu vou desligar essas constelações e os nomes. Tá? Nós vemos aqui ao leste, aqui assim, por exemplo, opa, sem querer, tá, gente? Aqui a gente vê a constelação de Leão. E aqui o Regulus, a alfa de Leão. A alfa de uma constelação é sempre a estrela mais brilhante ou mais significativa daquela constelação. Né? Quando eu olho para o céu e vejo essa constelação, eu vejo o desenho de um ratinho. Olha aqui, ó, o bico do ratinho, o focinho dele, as duas orelhas, e o corpinho do ratinho, ainda o rabinho do ratinho ou o rabinho do ratinho. Mas na mitologia grega, essa aqui é a constelação do Leão. Né? E quando a gente liga o leão aqui, ó, aqui é justamente a juba do leão, aqui os pés do leão. Né? Ou a gente pode ligar o leão desse jeito. Né? Então, fica a característica do sujeito visualizar leão aí. Claro que ele tem que ter um pouco de força de vontade para enxergar um leão aqui. Né? Mas alguns colocavam também que antes do sol nascer, quando nós vamos mostrar então que o sol percorre as constelações zodiacais, né, daqui a pouquinho, quando essa estrela Regulus aparecia no céu um pouco antes do sol nascer, era a época que alguns leões apareciam no deserto, né, lá no Egito, e isso então era um sinônimo. Quando aquela estrela aparecia antes do sol nascer, né, era sinal que os leões estavam aparecendo. É uma possível explicação também. Né? Aí aqui eu estou olhando para o leste, eu vou agora indo para o norte. Aqui para o norte, nós vamos ver com a estrela brilhante que está no céu agora, a estrela Capela, a constelação do cocheiro. Tá? Aqui é bonito, aqui, ó, eu vou do leste para o leste. Como essas árvores estão atrapalhando, eu posso atrapalhar essas árvores fazendo o seguinte: vou aqui e vou nas opções do planetário, eu vou mudar a paisagem. Eu posso trocar a paisagem. Você pode escolher qual paisagem que você quer. Né? Eu vou pôr a paisagem horizonte zero, né? Como se não tivesse horizonte. Fica meio artificial, mas é mais interessante para a gente poder explicar o que a gente quer. Então, eu vou pôr horizonte zero. Né? Quando eu coloco horizonte zero, fica uma linha preta. Né? Aqui está o horizonte, abaixo do horizonte, e aqui está voltado para o norte e para o oeste. A lua daqui a pouquinho é o céu da agora, a lua daqui a pouquinho se põe. Se eu clicar aqui na lua e der um zoom na lua, tá? Vou dar um zoom na lua. Eu estaria vendo a lua sim, né? Uma foice. Ela está brilhante, só esse pedaço aqui. Ó. Essa parte que às vezes a gente enxerga, olha que curioso, essa parte que às vezes a gente enxerga, a gente tem que lembrar que o Sol acabou de se pôr. Então o Sol está aqui embaixo. Eu vou mostrar, eu vou tirar o horizonte e mostrar aonde que está o Sol. Olha ali onde está o Sol. O horizonte está aqui, ó. O Sol acabou de se pôr, né? Então, eu vou ligar o horizonte de novo, o Sol esconde, é tudo artificial. Então, a luz do Sol bate na Lua
e volta na Terra. Mas como o Sol está do outro lado, está muito mais longe do que a Terra, do que a luz do Sol bate na Terra, bate na Lua e volta para a Terra. Por isso que, às vezes, mesmo com a Lua crescente, um pequeno pedacinho da Lua crescente aqui, você consegue enxergar esse lado da Lua, que é o lado visível da Lua, mas que está aparentemente escuro, porque o Sol está aqui para baixo. O Sol acabou de se pôr aqui para baixo, a luz do Sol bate aqui e você só vê um pedacinho dele, né? Tipo uma foicezinha, como se ele estivesse rindo. Mas a luz do Sol também bate na Terra, bate na Lua e volta para a Terra. Aí você só vai ver um pequeno reflexo, mas bem pequeno, que é possível, quando você mira com um telescópio, você vê essa parte também aparentemente escura. Tá? E aqui você vê que eu posso dar zoom, né? E ver outras estrelas, né? Isso aqui, por exemplo, esse é quando a gente olhar com um telescópio pequeno, né? A gente iria conseguir ver a Lua desse jeito, nesse nível de detalhamento e com essas estrelas ao redor. Às vezes a gente não consegue ver todas essas estrelas porque a luz da Lua atrapalha um pouco a ver esse brilho. Tá? Mas aqui, mais adiante, ó, deixa eu inclinar mais assim, ó, aqui. Olha que bonito esse céu aqui agora. Ó. Deixa eu fazer mais assim. É isso que eu quero mostrar aqui. Ó. Aqui é o Aldebaran, da constelação de Touro. Cadê as Três Marias? Aqui em cima. Ó. Aqui Castor e Pólux. Não, cadê Castor e Pólux? Vocês? Aqui, né? Vem cá. Tá vendo? Três Marias. Ah, lá em cima. Nossa. Lá em cima. Verdade. É porque... isso aqui, ó. Então você consegue ver isso aqui, ó. Capela, Aldebaran, Rigel, Sirius, Próximo, Castor e Pólux. Né? Aqui Pólux, aqui Castor, da constelação de Gêmeos. Né? Então, você forma um grande hexágono no céu, que é muito bonito de se ver. Né? Mas você vê que ele já, daqui a pouquinho ela vai estar se pondo. Antes da meia-noite ela já se pôs completamente todas. Né? Você vê que as Três Marias faz parte da constelação do caçador. Né? Então, quando você olha aqui assim, ó, será que você vê a figura de um caçador aqui assim? Aqui é o cinturão do caçador, aqui um pé dele, aqui o outro pé dele, aqui a espada, aqui um ombro, o outro ombro, aqui a cabeça. Ele está segurando aqui um escudo e aqui por trás ele está segurando uma clava ou uma espada, né? E a gente pode ligar a figura. Né? Aqui ele está segurando alguma coisa, né? Há em alguns outros desenhos que ele como se ele estivesse segurando um escudo, né? Isso aí é só a imaginação de quem está fazendo. Eu gosto dessa cena, desse jeito, né? Que dá a ideia aqui do corpo, aqui a cintura do caçador, que são as Três Marias, aqui os pés dele, aqui a espada, aqui uma espécie de escudo ou um arco e flecha, e aqui ele está levantando uma clava ou uma espada. Né? O caçador, essa é uma constelação interessante, uma das mais famosas no céu, de todas as grandes culturas mundiais, elas sempre foram retratadas até nas cavernas, né, do Homem das Cavernas, né, em que eles conseguem retratar. Encontraram, não essa, mas esse conjunto aqui, ó, esse aqui, ó, chamado de Pleiades, né, da constelação de Touro, e ele é interessante, porque se você encontrar as Três Marias, você pega Sirius, que é a estrela mais brilhante do céu, aponta para as Três Marias e ela vai apontar para Aldebaran, e após Aldebaran você vai encontrar as Pleiades. As Pleiades é um conjunto de várias estrelas, é um aglomerado de estrelas que estão relativamente próximas umas das outras, né? E é chamada na mitologia grega das Sete Irmãs. Diz na mitologia grega que Órion, que é esse caçador, estava afim das Sete Irmãs. Então o pai dela, que é o Atlas, que é uma dessas estrelas, depois a gente dá um zoom e mostra,
falou que se ele matasse alguns animais que estavam perturbando na floresta, ele poderia desposar alguma das irmãs. Só que ele era um exímio caçador e começou a matar de forma indiscriminada. Então, a Ártemis, que é a deusa da caça na mitologia grega, ou Diana, correspondente na mitologia romana, e não é à toa que Diana é o nome da Mulher Maravilha, né? Que é a mitologia moderna da deusa da caça, ou guerreira, né? Ela ficou com raiva e mandou matar Órion. Só que ele era muito astuto, né? Então ele mandaram matar com um animal traiçoeiro. Que animal foi esse? Escorpião. Né? Escorpião, então, ele entrou dentro da bota de Órion, né? Picou Órion. E Órion, então, morreu. Antes de morrer, ele pisou na cabeça de Escorpião. E Escorpião morreu também. Zeus, né, que é o todo-poderoso da mitologia grega, né, falou que nenhum dos dois venceu a batalha e colocou os dois brigando no céu. Então, quando Órion está no céu, Escorpião não está. Olha lá, você vê que no leste, Escorpião ainda não nasceu. Né? E se você passar o tempo, cadê o relógio do tempo aqui? Ó? Se você passar o tempo, vou pôr o relógio aqui. Se você passar o tempo, ó, são 19 e 26. Vou passar o tempo. 18, 20, 21 e 26. Você vê que ainda ela não nasceu. Olha aqui, ó. Escorpião acabou de nascer. Nós vamos ver lá no oeste, ó, que Órion está se pondo. É o único momento que eles conseguem se ver. Quando Escorpião está nascendo, o Órion está se pondo. Mas logo depois, ó, meia-noite, ó, já se pôs. E se você olhar no horizonte leste, né, Escorpião já está alto. Olha lá a constelação de Escorpião. A cabeça é a grande cauda de Escorpião. Olha aqui, ó. Bonitinho. Essa aqui é o coração de Escorpião. Chama Antares. É uma estrela, uma gigante vermelha, enorme. Pra você ter uma ideia, ela está a 600 anos-luz de distância. Cadê a distância dela aqui? Ó? 553 anos-luz de distância. Antares, tá? Né? Antes do Cabral chegar aqui e perturbar a paz. Nossa, que estava tranquilo aqui. Essa estrela é tão grande que ela é maior que a distância da Terra ao Sol. Se o centro dela estivesse no centro do Sol, Mercúrio, Vênus, Terra e provavelmente o próprio Marte estaria dentro de Antares. Tal o tamanho dessa estrela. E não é a maior estrela da nossa galáxia. Isso aqui ainda está tudo dentro da nossa galáxia. E essa é uma constelação famosa também porque tem o formato de um coração. Logo abaixo do centro de Escorpião, por volta daqui assim, está o centro da galáxia. Né? Então, do outro lado está Órion. Né? Então, se a gente fosse ver o desenho da galáxia, ao olhar para o centro da galáxia, nós estamos olhando abaixo de Escorpião. E o contrário está Órion. Então, essas duas constelações são bonitas no céu e fáceis de identificar, Escorpião e Órion, porque elas fazem parte da Via Láctea. A Via Láctea, como a nossa galáxia ela é tipo um disco achatado, ela aparece no céu, nessa linha do Equador Galáctico, um aglomerado maior de estrelas, parece uma mancha branca. Né? E quando Galileu colocou o telescópio para visualizar, ele verificou que era miríades, uma quantidade enorme de estrelas que estavam no céu, e não uma mancha branca apenas. Né? Então você vê que essa mancha branca aqui assim, toda essa mancha aqui assim, é justamente o disco galáctico, sendo que aqui é o centro da galáxia. E acredita-se que lá no centro da galáxia tem 30 mil anos-luz no centro. Todas essas figuras são artificial, mas essas imagens é feita a partir de imagens, de fotografias tiradas do próprio céu. Você vê que se eu acompanhar aqui a galáxia, eu vou chegar aonde que estaria lá o Órion. Né? Eu vou voltar no tempo aqui, né? Eu estou voltando no tempo, voltando para as 19 horas e 29 minutos, para a gente ver aonde que está as Três Marias. Tá? Então, essa é uma noite que dá para você observar um conjunto bonito de estrelas. Você vê que assim que a lua se põe, aí você vai ver Sírius, as Três Marias, aqui Rigel, Próximo,
No centro aqui, Betelgeuse, também é uma gigante vermelha. Capela, que é bonita também, é uma das estrelas mais brilhantes do céu. Você vê que a magnitude dela é 0,05, então é muito brilhante. Todas as estrelas de magnitude 1 para baixo são muito brilhantes, fáceis de observar no céu. Tá? E abaixo de Aldebaran, entre as Pleiades, está o planeta Marte. Né? Você vê que a magnitude de Marte agora é 1,1. Então ela está menos brilhante que a própria Capela. Né? E o próprio Antares, que é aquela a alfa da constelação de Escorpião, chama Antares justamente por causa de Marte. Anti-Ares. Ares é o Marte em grego. Ares é o deus da guerra em grego, e Marte o deus da guerra em romano. Né? Anti-Ares porque Antares e Marte disputam quem é o objeto mais vermelho no céu. Se é Marte ou se é Antares. Né? Eles têm a cor avermelhada. Então, à época, quando Marte, por exemplo, está mais distante de nós, próximo ao Sol, por exemplo, igual está agora, né? Em que Antares é mais brilhante. E quando Marte está quase em oposição ao Sol, ele está mais próximo de nós. Então, ele fica mais brilhante do que Antares. Então, Antares e Marte ficam disputando quem é o objeto mais vermelho. Na realidade, quem diminui o brilho e aumenta é só o Marte. Né? Antares é mais ou menos estável. E tudo isso é visível a olho nu. Aqui, em Órion, você consegue ver esse conjunto aglomerado. Estou dando um zoom. Que quando a gente olha com o telescópio, a gente vê desse jeito aqui assim. Isso aqui é um berçário de estrelas, chamada Nebulosa de Órion. Né? Essa Nebulosa de Órion é um berçário de estrelas que, com um telescópio de pequeno porte, a gente consegue até fotografar e observar essa forma colorida aqui. Né? Uma certa vez eu mostrei isso numa escola de crianças e o mais interessante foi a reação, olha que interessante, de uma professora de artes. Ela olhou e falou assim, que bonito, parece, e eu falei, isso é um berçário de estrelas, são estrelas bebês que estão para nascer. É mesmo, parece uma placenta, como se fosse um útero planetário. Né? Eu achei engraçado, né, como a poesia da pessoa, né, que viu naquilo ali como se fosse uma placenta onde estrelas bebês estão nascendo. E, de certa forma, não deixa de ter razão. Né? Então, você vê que a gente tem estrelas, a gente pode ver elas um pouco antes do seu nascimento, estrelas que estão nascendo, estrelas que estão morrendo, esqueleto de estrelas, e a partir daí você pode fazer modelos. Né? Aqui, as Três Marias, só curiosidade, o nome das três, né? Aunitac, Aunilan e Mintaka. Né? É o nome das Três Marias, esses nomes são dados para o povo árabe. Você vê que a maior parte dessa estrela, Aldebaran, que começa com Al, são nomes árabes, que os árabes eles preservaram muito dessa cultura astronômica da Grécia Antiga. Eles que reintroduziram a astronomia antiga através do Almagesto para o próprio povo europeu. Né? E como eles caminhavam muito no deserto, né, eles tinham o guia deles são as estrelas. Então, o conhecimento científico dos céus do povo nômade do deserto é extremamente profundo. Né? E eu tenho uma cadela mesmo que chama Mintaka, em homenagem a essa estrela aqui. Ó. Se eu tiver outra, eu vou pôr os nomes das outras duas aqui. Ó. Coitado, né? Aqui eu falei que ia falar das Pleiades, que é esse conjunto de estrelas aqui. Ó. E quando a gente olha um binóculo, a gente vê assim, desse jeito, gente. Vê meio com manchas azuis, se a gente tirar foto, a gente vê. E elas são muito bonitas. A mais brilhante é essa aqui, chama Alcione ou Alcione. Né? Atlas e Pleione seria o pai, a mãe, e aqui são as irmãs. Né? E é um conjunto, né, interessante de estrelas. Né? Uns nomes bonitos para dar para filho, para bicho. Então eu gosto. Quando eu quero dar nome para alguma coisa, eu pego o nome de estrelas. Né? Esse é um aglomerado bonito em que na Germânia Antiga, na Alemanha Antiga, né, eles implantaram uma placa de 4.000 anos antes de Cristo, então há mais de 6.000 anos atrás, uma placa
que tinha essa posição dessas 7 estrelas. Ela é interessante porque a Lua, às vezes, passa em cima ou bem próximo dela, né? A Lua hoje está aqui, né? Você vê que Marte está aqui. Hoje é dia 15 de março. Vamos ver amanhã, nesse mesmo horário. Ó. Vou passar um dia. Olha como é que a Lua andou. Marte também. Ó. Você vê que Marte andou um pouquinho. Você vê que ele está aqui, essas 2 estrelas, Marte vai se aproximar, porque Marte também caminha entre as estrelas. Olha lá. Ó. Agora, na quarta-feira, na quinta e na sexta. Olha na sexta. Ela, de quinta-feira, ela vai estar do lado das Pleiades. Na sexta-feira, ela já vai ter passado Marte. Nesse mesmo horário. Né? Nesse mesmo horário. Né? E se você continuar o horário, ela vai se afastando. Só que aí logo depois o Sol se põe. Aí fica difícil de enxergar. Né? Mas você vê que ela vai passar justamente aqui. Ó. Sendo que no ano passado, por exemplo, quando a Lua passou perto de Marte, ela passou na frente de Marte. Foi interessante, porque ao ela passar na frente de Marte, Marte foi ocultado pela Lua. Então ela aparecia antes da Lua e mais ou menos 1 hora e pouquinho depois aparecia do outro lado da Lua. Né? E a gente conseguiu fotografar e fazer alguns. Acho que eu tenho algumas fotos que eu mesmo tirei com o telescópio e tem outras pessoas que também tiraram. Acho que o Adriano também tirou. Não foi, Adriano? Acho que você tirou também, né? Se não me recordo. Né? Pode falar. Falta de quê que eu não entendi? De Marte com a Lua, quando ela ocultou. Eu só tirei da aproximação. Da ocultação não consegui fazer, não. Estava muito nublado quando eu fui tentar. Sim, não eu consegui. A Paloma está perguntando se é verdade que o Luiz Cruz veio para Brasília a cavalo guiado pelas estrelas. Ele veio do Rio de Janeiro, na segunda-feira que vem, Paloma, nós vamos falar só sobre o Luiz Cruz. Né? Mas ele veio do Rio de Janeiro até Uberaba de trem. De Uberaba para cá, eles vieram em mulas. Mula era mais confiável do que cavalo. Eles calculam por volta de 100 mulas, junto com a equipe deles, que vieram até a região de Brasília, né? Principalmente Planaltina. Eles passaram por essas rodagens, pararam em Pirinópolis, e depois de Pirinópolis eles foram até Formosa, passando por Planaltina. Na segunda-feira que vem, nós vamos só contar a história do Cruz. Né? Eu vou até tentar dar aula fantasiado de Cruz, né? Porque vocês vão gostar, vai ser uma aula diferente. Eu vou, na realidade, não vai ser o Paulo Brito na segunda-feira que vem, vai ser o Luiz Cruz que vai dar a atividade. Tá bom? Então você vê que eu posso escolher a hora, o dia que eu posso ver. Então, isso é incrível, porque você fala assim, isso aqui é um simulador que eu posso, baseado nas leis da ciência, e que se você quiser conferir, você chega na quinta-feira, na sexta-feira, às 19 horas, e vê se realmente a Lua está acima de Marte, com as Pleiades do lado do Aldebaran em cima e as Três Marias logo aqui acima. E se no dia anterior, na quinta-feira para sexta-feira, na quinta-feira à noite, ela está justamente as Três Marias apontando para ela, assim, né? Do lado, olha lá, do lado das Pleiades. Olha que com um binóculo daria para ver as três desse jeito. Você já vê que ela já está mais crescente. Cada dia ela vai ficando mais crescente. Né? Então, esse estelário te possibilita ver isso. Né? E dessa distância, tudo que você consegue ver a olho nu. Marte você vê a olho nu. Né? Então, vai passando a hora. Né? Vai passando a hora. Obviamente, a Lua vai se pondo, Marte vai se pôr. Né? E, ao mesmo tempo que está se pondo essas estrelas, lá no leste, né? Lá no leste, estão nascendo. Você vê que as estrelas, quando elas nascem e quando elas vão percorrendo, olha o movimento que elas fazem. Ó. Você vê que ela faz daqui, ela faz essa inclinação aqui. Ó. Ela percorre essa inclinação. Para a gente saber, a gente liga isso aqui. Ó. Né? Ela justamente ela anda nessa direção aqui. Ó. Essas linhas. Você vê que se eu voltar aqui, ó, as estrelas, ó, elas acompanham essa linha. Né? Essa inclinação que ela faz aqui, ó, com reto, isso aqui é 15 graus, que é a latitude local de Brasília.
Eu posso mudar a latitude local, né? Você vê que ela está inclinado, o leste está inclinado, isso quer dizer que o Polo Norte a gente não vê, ó. Ele está abaixo do horizonte. E o Polo Sul ele está acima do horizonte. Eu posso mudar aqui pelo estelário a localidade que eu estou. Eu vou chegar aqui, janela de localização, eu estou aqui em Brasília, né? Minha localização. Eu vou mudar. Vamos supor que eu quero ver como é que é o céu visto de Paris agora, né? Eu sou chique, eu quero vir para Paris, né? Paris, França. Pronto, eu estou lá na França agora. Agora eu já não estou mais em Brasília. Como é que é a visão de Paris, né? Você vê que o norte é que está lá em cima. Você vê a estrela polar, que aqui a gente não vê aqui de Brasília. Em compensação, você não vê o Cruzeiro do Sul. Cadê o Cruzeiro do Sul? Você não vê o Cruzeiro do Sul lá em Paris. Eles não têm o prazer de enxergar o Cruzeiro do Sul, né? Você vê que para eu ver o Cruzeiro do Sul, eu teria que desligar o horizonte. Como não é possível desligar o horizonte, né? Eu vou desligar o horizonte aqui de forma artificial. Aqui. Cadê? Olha aí o Cruzeiro do Sul, está cá embaixo. Lá em Paris, né? Quando você liga o horizonte, você não vê o Cruzeiro do Sul. Então, existem estrelas em Paris, né? A beleza do Cruzeiro do Sul não é enxergada de lá, né? Essa constelação aqui, que é a constelação do Corvo, né? Constelação do Corvo, isso, ó, tem um corvozinho aqui, desenho do corvo ali, né? Ela, aqui em Brasília, ela está bem no meio do céu. Aqui em Paris, ela está perto do horizonte, perto de Spica, da constelação de Virgem, né? Spica é a espiga de milho, né? Você vê que, dependendo da localização, as estrelas giram de forma diferente. Vamos mudar a localização de novo. Eu quero voltar para Brasília, ou melhor dizendo, eu quero ir lá para o Polo Sul. Olha aqui onde que eu estou. Eu estou cá no Polo Sul, né? Lá na Antártida. Olha como é que o céu da Antártida está com sol o tempo todo agora, né? Porque está de dia lá ainda. Então eu vou apagar o sol. Eu posso apagar o sol aqui, ó. E eu vou apagar o sol. Apaguei o sol. Olha como é que, ó, aqui é o horizonte na Antártida, tá? Aqui é o horizonte na Antártida. Olha como é que é o movimento das estrelas na Antártida. Elas ficam rodopiando, né? Se o movimento fosse muito rápido, né, o sujeito ficaria de cabeça. E você vê que o Sol fica o tempo todo no horizonte. Ó. O Sol fica o tempo todo no horizonte. Isso tudo lá dentro da cúpula do planetário, é possível você simular isso. Como é que seria o movimento das estrelas vista do Polo Sul? Tá? E aqui também no estelário é possível. Inclusive, gente, você pode usar o estelário usando dentro do planetário, por exemplo, se você pudesse acoplar no computador e fazer essa simulação. Dentro de um planetário inflável é possível fazer isso, né? Desde que você tenha um projetor de olho de peixe, né? Aí vamos voltar aqui. Professor. Oi. A Paloma está perguntando se é perto do Cruzeiro do Sul que tem aquele aglomerado mínimo. De caixinha de joias? Isso. Só que aí, aqui, vamos voltar para Brasília para eu te mostrar, Paloma. Vamos voltar para Brasília aqui. Ó. Perto do Cruzeiro do Sul tem um aglomerado chamado Caixinha de Joias, né? Eu vou pôr aqui Brasília. Acho que ele não aceitou a situação. Né? Redefinir. Não, ele não achou. Ele está mais ou menos que assim. Aqui, agora eu vou pôr aqui Brasília e ver se ele aceita. Aqui é Brasília. Voltei para Brasília. Tá? E vamos olhar o Cruzeiro do Sul. Vamos pôr a data de hoje. Hoje nós somos 15 de março. Vamos pôr agora. Que horas são já? Não sei. São 19h45. Então, vamos pôr aqui 19h45. Eu posso escolher a hora certinha que eu quero.
né? E aqui, ó, vou olhar para o Cruzeiro do Sul aqui, ó. Vou tirar essas linhas, tá? E fazer um zoom aqui no Cruzeiro do Sul. Essa caixinha de joias é aqui. Quando você olhar o Cruzeiro do Sul, do lado da mimosa, que é o lado esquerdo da cruz, bem aqui assim, existe um aglomerado de estrelas, né? Aqui é o chamado saco de carvão, né? Que é um aglomerado escuro, que não tem estrela nenhuma, né? E aqui do lado, esse conjunto aqui, ó, né? A capa, chama capa crux, essa aqui é a caixinha de joias. Quando a gente olha com um telescópio, a gente vê assim, no formato de um mar, assim, sabe? Né? Você vê que esse aglomerado aqui a gente consegue ver bonitinho, elas são coloridas. É um aglomerado de estrelas que você vê no telescópio, né? Vermelho, azul, umas com tom verdeado, outros com tom amarelado, né? Só que é só possível ver com o telescópio. Mas quando eles vieram para o hemisfério sul, o telescópio já tinha sido inventado, né? Quer dizer, foi em 1600, já começou as navegações começaram antes, mas essas explorações do céu começou depois, em 1600 ou 1700. Né? É essa aqui, viu, Paloma? Né? Esse aglomerado. Você identifica sempre assim. Você pega o Cruzeiro do Sul, do lado esquerdo da mimosa, que é o lado esquerdo da cruz, né? Você vai ter assim, bem pequenininho, assim, você mira o telescópio nessa, aí você dá uma pequena desviada nele aqui assim, e você vai ver a caixinha de joias. É assim que a gente acha, né? Bem fácil, né? Com um telescópio. Eu vou colocar aqui mais tarde da noite para ver esse Cruzeiro do Sul em pé, para mostrar uma característica interessante. Quando ele está em pé, ó, 18, mais ou menos meia-noite, ele vai estar quase em pé. Isso. Meia-noite aqui ele vai estar quase em pé. Olha que interessante. Eu vou pôr aqui com 1h da madrugada de hoje. O Cruzeiro do Sul está aqui. Ó. Olha aqui, você tem Sírios, Canopus e do lado esquerdo aqui você tem Escorpião. Essa é a posição da bandeira do Brasil. Né? Só que na bandeira do Brasil está invertido. Escorpião está do lado esquerdo, Sírios e Canopus está do lado, Escorpião está do lado direito, e Sírios e Canopus está do lado esquerdo, na bandeira do Brasil. Né? Você vai ver também na bandeira do Brasil essas três aqui, que é do Triângulo Astral, né? Que representa os 3 estados do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. As 4 aqui do Cruzeiro do Sul representa São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e a pequenininha aqui, Espírito Santo. Né? Só a Bahia que entra aqui. No Escorpião, são 8 estrelas que aparecem na bandeira do Brasil. Né? Representa os estados do Nordeste. Antares mesmo representa o estado do Piauí. Né? Canopus, se não me falha a memória, é Goiás. Me corrija aí, o Adriano. Eu não lembro aqui agora direito. Né? E Sírios, Amazonas ou vice-versa. Eu não lembro aqui agora. E mais acima, olha que Spica é a única estrela que aparece acima da ordem em progresso. É como se a ordem em progresso estivesse bem aqui acima. Né? A ordem em progresso estivesse aqui. E Spica, então, é a estrela que aparece acima da linha ordem em progresso. Ela representa o estado do Pará, né? Que é justamente o estado que tinha mais terras no hemisfério norte, na época que foi feita a bandeira na República, em 1889, quando foi feita a proclamação da República. Então, ela representa que o Brasil ele tem estados tanto no hemisfério sul, quanto terras também no hemisfério norte, um país continental. Quando Roraima e Amapá se tornaram estados, ia ficar esquisito 3 estrelas em cima, aí eles representaram estrelas mais abaixo. Né? Então, o Spica não é, a estrela não representa o Distrito Federal. O Distrito Federal é representado com uma estrela pequenininha aqui, ó, se não me engano, Sigma de Octante, uma dessas aqui. Ó. Acho que, nossa, eu fui em cima, hein? Bem essa aqui assim, ó, que é a estrela mais próxima do Polo Sul Celeste. Olha que interessante. Ou é essa aqui?
Essa aqui, ó, sigma de octante, eu errei. Essa aqui, ó, é a mais próxima do Polo Sul Celeste. Essa é representada o Distrito Federal, como se todas as estrelas girassem em torno dela, ela ficasse quase que parada no centro, tá vendo? Como se ela estivesse quase parada no centro. Então, é como se todas as outras estivessem rodeando em torno do Distrito Federal. Então, você tem a própria bandeira do Brasil também, ela tem um significado em relação às constelações às 8 horas da manhã, vista da cidade do Rio de Janeiro, né? Ou você pode dizer às 1 hora da manhã, visto no dia 15 de março, tanto faz, né? Dependendo qual dia do ano, vai ter um horário diferente essa posição das estrelas no céu. Agora, ninguém sabe explicar por que na bandeira do Brasil está tudo invertido, né? Na época do governo militar, eles fizeram uma releitura no início da década de 70, e essa releitura diz que as estrelas da bandeira do Brasil é como se tivesse visto fora do domo celeste. Como se, isso não está escrito, né? Mas é como se os deuses estivessem olhando por nós, né? Em outras palavras. Mas é como se fosse uma visão de fora da esfera celeste, vista de fora, olhando o Brasil sendo protegido pela esfera das estrelas, né? É poético, então você sai do bem, né? Que mais? Vamos falar então do movimento que o Sol faz, o movimento que o Sol faz entre as estrelas, tá? Então esse movimento eu vou ligar aqui, né? Aqui eu tenho uma série de coisas que eu posso marcar, tá? Então essas marcações eu vou ligar aqui a eclíptica da data, que é de hoje. Essa eclíptica da data ela vai marcar a posição, o movimento que o Sol faz no decorrer do ano, tá? Esse eclipse da data que é qual é o movimento que o Sol vai fazer no decorrer do ano. Então ele sempre vai estar em cima dessa linha, né? Eu vou amanhecer, nós estamos aqui, ó. Daqui a pouquinho vai amanhecer, você vai ver que o Sol vai nascer justamente ali, ó. Essa linha sempre passa em cima do Sol. E os planetas vão estar bem próximo da eclíptica, mostrando que quase todo mundo está em cima desse plano. Então, no decorrer do ano, se você for ter esse mesmo dia, eu vou passando o ano, você vendo que o Sol vai caminhando na eclíptica. Ele vai caminhando essas estrelas. Essa parte está fixa. O Sol caminha, mas ele está sempre dentro da eclíptica, né? Então, está aqui, ó, tá? Deixa eu voltar para 1 hora da manhã para mostrar um. Né? A ideia da ordem em progresso, apesar da espiga estar abaixo disso aqui, a ideia era justamente passar uma linha contrária. Também foi um erro. Se essa linha viesse assim, você explicaria a questão da ordem em progresso, do jeito que está na bandeira, como se fosse a eclíptica, o caminho do Sol entre as estrelas. Tá? Professor, Oi. a Ruth está perguntando, pode ser porque pelo telescópio vemos a imagem batida. Pode ser, mas só que, Ruth, a posição das estrelas vista no céu como um todo, ela não é visível do telescópio, porque o telescópio ela pega só um pedacinho. Quando a gente olha para o telescópio, por exemplo, do Cruzeiro do Sul, a gente vê isso aqui, ó. Realmente vê invertido isso aqui, não tem problema, você vê desse jeito, né? Você não tem uma visão do todo. Uma visão do todo é só a olho nu que você consegue ver, ou com uma fotografia com aquelas olho de peixe que tem uma grande angular. Você entendeu? Que não inverte necessariamente, né? Então, a explicação talvez seja que ele estava olhando para o espelho, ou ele fez o desenho das estrelas, colocou e pediu a pessoa para costurar lá as estrelas. Você costura, só que fica invertido, né? E a pessoa não percebeu, publicou assim, e só mais tarde, só ele que entendia, ele era um mero funcionário do governo, e só mais tarde verificaram o erro, né? E aí já não dava mais para corrigir. Para mim é uma coisa bem simples mesmo, um erro bem comum. Paloma, você falou assim, Spica é o Pará, né? Era comum no planetário achar que era o DF. Não, não é. Né? O DF não vale nada, esse aqui, ó, sigma de octante, né? Mas é o que está mais perto
a ideia é ela ser o mais perto do Polo Sul Celeste, onde todas as estrelas giram em torno dela. Tá? Todas elas, depois vocês podem encontrar. Né? Tem um das falas dentro do planetário, o Adriano sabe disso, que é só sobre as estrelas da bandeira do Brasil. Né? Normalmente, na época do Dia da Bandeira, 19 de novembro, que se fala só sobre isso. Né? Então, o movimento do Sol entre as estrelas. Eu vou tirar agora o horizonte. Olha que interessante. Eu vou tirar o horizonte. Ó. Cadê? Pronto. Agora eu tenho uma visão do céu como um todo. Ó. Olha que interessante. Aqui, ó, o céu como um todo. Aqui o Polo Sul e o Polo Norte. Obviamente que a gente nunca vai ter essa visão. Né? E aqui está o movimento que o Sol faz entre as estrelas no decorrer do ano. Tá? Essas constelações, vou ligar o nome dessas constelações, são as constelações zodiacais. Cadê o nome delas? Aqui. Tá? Então você vê Sagitário, Escorpião, né? Libra, eu estou andando para trás. Né? Hoje, então, nós estamos aonde? A Lua está aqui, o Sol está aqui. Ó. Cadê o Sol? Aqui. Ó. O Sol está na constelação de Peixes. Tá? Bem do lado de Vênus aqui, de constelação de Peixe. Ah, mas professor, quem nasce hoje é de Peixes ou é de Aquário? Né? Já está indo para Áries, né? Você vê que no dia 23 de março, ó, nós estamos 29 de março aqui, nossa, é 23 de março. Era para ela estar em Áries, e ela está em Peixes, tá vendo? Por causa daquele movimento que eu falei, do movimento de precessão. Né? Se eu mudar o ano, passar para o ano aqui, por exemplo, 2321, ó, 2521, no dia 23 de março, o Sol ainda está em Peixes. Ele vai demorar para chegar em Aquário. Só em 2721 que ela já está indo para Aquário. Os caras acham que a gente vai estar entrando na era do Aquário agora. Vai levar mais de 200, 300, 400 anos para frente. Né? Então, vamos voltar aqui pro. Professor, Ah, a Paloma perguntando porque o número se era um bom número para trabalhar na época. sim, né? Se dividir o céu então em 12 partes iguais, porque os antigos não sabiam fazer conta de não sabia fazer conta de, como que se diz, de números racionais, ponto decimal. Só fazia de contas de inteiro. Então a base 12 ela é mais interessante que a base 10, porque ela é múltiplo de 2, de 3, de 6 e de 4. Né? Então é fácil você dividir o céu em 2 partes, em 3 partes, em 4 partes, em 6 partes. Né? Era fácil fazer essa divisão. E depois do múltiplo de 12 é a base 60, que é 12 vezes 5. Múltiplo de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, né? De 10. E depois disso, 360, que é múltiplo de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 8, de 9, de 10, de 12. Só não é do 7 e do 11. São 2 números. O 7 passa a ser os 7 corpos errantes do céu, né? Que é os 5 planetas que você vê a olho nu: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, o Sol e a Lua. Eles ficam caminhando entre as estrelas. Né? Por isso que cada dia da semana é homenagem a um desses planetas. Então o número 12 era desse jeito. Aí eles dividiram o céu em 12 partes iguais. Né? Eles dividiram o céu em 12 partes iguais. Pode perguntar, viu, Manuel? Você levantou a mão aí, agora que eu fui ver aqui. Né? Se tiver pergunta, pode perguntar, tá? Oi, Paulo. Pode perguntar se você tiver alguma pergunta para fazer. Então, não sei muito bem ao certo, mas eu vou falar. Uhum. O ano é dividido em 12 meses, mas se juntar, parece que eu não sei muito bem, mas parece que se juntar os 31 e os 30, dá o 13º mês. É verdade isso? Você tem isso em variante. Hoje, por exemplo, o céu ele passa, a eclíptica, o Sol passa por 13 constelações. Né? Entre Escorpião e Sagitário, existe uma constelação chamada Ofiuco, ou Serpentário. Está aqui, ó, quer ver?
aqui, ó, entre Sagitário, tá vendo? Ó, Sagitário e Escorpião, ele passa para o Ofiuco. Ah, esse seria o 13º, a constelação zodiacal? Mas como é que eu vou dividir o céu? Eu divido o céu da maneira que eu quiser. Eu divido o céu em 12 partes iguais, de 30 graus cada um. Quem é o mais dominante nesses 30 graus? É Escorpião? Então eu vou chamar de Escorpião. É Sagitário? Eu vou chamar de Sagitário. Né? Então, por isso que essa divisão do céu, em que os astrólogos chamam de signo, não tem necessariamente correlação com qual a constelação que está atrás do céu. E, de fato, é aquilo que a gente falou, você perguntou do calendário. Se você falar que o mês é o mês lunar, você tem 12 meses lunares mais 11 dias. Então, por isso que no calendário judaico, né, de Israel, você tem anos que tem 12 meses e anos que tem 13 meses. Em 19 anos, você tem 12 anos normais, com 12 meses, e 7 anos com 13 meses. Né? Um mês a mais. Né? Isso pode ser motivar essa pergunta que você fez. Né? Aí depende da forma como você divide o que é mês, o que é a divisão do céu. Você divide da maneira, isso é uma questão didática. Na realidade, o céu não está nem aí na forma como a gente divide o céu. Ele é do jeito que é. Nós, de forma didática, eu vou dividir isso em 12 partes iguais, em 13 partes iguais, em 20 partes iguais. Fica a meu critério. Tá? Aí é questão só cultural. Então, você vai ter culturas que dividem em 13, culturas que dividem em 20, e culturas, que é a grande parte, em 12 partes iguais. A grande maioria das culturas é assim que faz. Te respondi? Sim, sim. Obrigado. E aí, então, o Sol passa por todas essas constelações chamadas zodiacais que a gente entende pelos signos, que não tem mais correlação exata com qual é a constelação. Porque você vê, hoje o Sol está em Peixes, no dia 23 de março, né? E ela teria que estar em Áries. E Áries, olha aqui, está bem para cá. Ó, né? Áries está aqui. Ó. Olha aqui. Áries é pequenininho. Ele é até pequeno. É porque Peixe é uma constelação enorme no céu. Então ele não vai ficar, ele vai ficar muito tempo na constelação de Áries. Né? Em Áries mesmo vai ficar muito pouquinho, ele vai ficar só um pedacinho. Ele passa mais perto da Baleia do que de Áries. Né? Agora, Touro, ele é brilhante. Né? Você vê que se você voltar no tempo aqui, ó, se você passar para frente no tempo, no mês, ó, olha como é que o Sol vai caminhando para Touro. Né? Já até passou, né? Eu já passei. Né? Olha aqui. Ó. Praticamente no dia em maio, né? Em maio, ele está passando em Touro. Né? Você vê que lá, ele passa do lado das Pleiades, né? Mas as Três Marias está calmo. Ele não passa perto das Três Marias, mas próximo, né? Mas você vê que é aonde que o Sol passa. É por isso que em maio tem culturas que falam que você não consegue ver as Pleiades em maio. Se você vê as Pleiades em maio, você já morreu e esqueceu de avisar você. Mas isso eu ouvi uma vez dentro do planetário alguém comentando isso, e eu falei, a sua mãe que te ensinou isso é uma sábia, que realmente em maio você não tem como ver as Pleiades, porque o Sol está do lado. Né? Se você vê, porque você saiu da Terra e morreu e esqueceu de avisar você. Eu falei isso brincando, obviamente. Né? Tá? Já são... Agora que eu fui ver, gente, nossa, 8h04. Nós, na quarta-feira, a gente vai continuar com o planetário, com esse estelário, tá certo? E nós vamos fazer outras brincadeiras, ir para outros cantos do céu, inclusive para Marte, para Vênus, como é que é o céu visto de lá, tá bom? Eu acho que eu vou parar a gravação agora, tá bom? Então, até quarta-feira, eu parei a gravação.